A questão central é: o que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra? Algumas respostas podem ser encontradas nas Escrituras. Outras respostas permanecem mistérios divinos. A metodologia linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, é um método de interpretação bíblica. Este método envolve a leitura e comparação de várias passagens bíblicas para obter uma compreensão mais completa. É essencial dividir corretamente as Escrituras para evitar interpretações errôneas e obter uma compreensão precisa. Gênesis 1. 1 começa com "No princípio Deus", marcando o início da criação. A ausência do artigo definido "o" em hebraico, em princípio, sugere eventos anteriores. Essa abertura implica a possibilidade de uma realidade pré-existente à criação descrita. Os atributos de Deus incluem amor, verdade, justiça e bondade. Deus também se manifesta como vingador contra a rebelião. Deus oferece graça, verdade, arrependimento e entendimento. 2. Timóteo 1. 9 revela que a salvação e o chamado santo não são baseados em obras, mas no propósito divino. A graça em Cristo Jesus, concedida antes dos tempos eternos, é a base do plano de salvação. O propósito de Deus precede e fundamenta a vocação dos salvos, não o contrário. João 1. Que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta passagem bíblica estabelece a natureza divina do Verbo desde o princípio. João 1. 3 afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Gênesis 1. 1 revela que no princípio Deus criou os céus e a terra. João 1. 1:3 confirma a preexistência de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo, o Verbo, estava com Deus antes da criação do mundo, participando ativamente na criação. Os céus foram criados com uma vastidão que desafia a compreensão humana. A distância de algumas galáxias é medida em bilhões de anos-luz, demonstrando a imensidão do universo. A criação divina dos céus revela um universo de escala inimaginável. Ezequiel 20:8. 11:12 é introduzido como uma lamentação sobre o rei de Tiro. A lamentação sobre o rei de Tiro serve como uma alegoria para revelar informações sobre a queda de Satanás. A profecia utiliza a figura do rei de Tiro para simbolizar a soberba e a queda de um ser originalmente belo e poderoso. O rei de Tiro, influenciado por Satanás, é levado a crer que possui divindade. Essa crença inflada contrasta fortemente com a realidade de sua natureza humana e mortal. A verdade é que ele é apenas um homem, sujeito às limitações e fraquezas humanas. A inspiração para o rei de Tiro se considerar um deus provém de Satanás, e não de Deus. Satanás influencia o rei de Tiro a acreditar em sua própria divindade. A soberba do rei de Tiro é resultado da manipulação de Satanás. 2 Tessalonicenses 2 descreve um indivíduo que se exalta e se declara Deus. O texto adverte sobre um engano e uma apostasia antes da manifestação desse indivíduo. O paralelo reside na autodeclaração de divindade, um tema central em ambos os contextos. Ezequiel 28:12-13 descreve o rei de Tiro, Satanás, como possuidor de sabedoria e beleza perfeitas. A passagem bíblica indica que essa figura esteve no Éden, o jardim de Deus. A descrição enfatiza a dualidade de beleza e sabedoria associada à figura de Satanás antes de sua queda. Gênesis 2:3 descreve o jardim do Éden como o cenário da criação e da queda. Deus criou Adão e Eva para habitarem o jardim do Éden e cuidarem dele. Além de Adão e Eva, Deus estava presente no jardim do Éden, interagindo com eles. Ezequiel 28:14 descreve Satanás como um querubim ungido que cobre. Este querubim foi estabelecido no Monte Santo de Deus. A descrição enfatiza a posição elevada e a responsabilidade de Satanás antes de sua queda. Satanás caminhava entre as pedras afogueadas, simbolizando uma posição elevada. As pedras afogueadas representam o acesso de Satanás à presença de Deus. Este acesso denota uma permissão ou papel concedido, mesmo em oposição.
Ezequiel 28. 15 descreve a perfeição original de Satanás desde o dia de sua criação. A passagem bíblica indica que a iniquidade foi encontrada em Satanás, marcando o início de sua queda. A descoberta da iniquidade representa uma transição da perfeição para a corrupção. A expansão do comércio levou a práticas violentas e pecaminosas. O desejo insaciável por lucro corrompeu as relações comerciais. A busca incessante por riqueza resultou em corrupção e pecado. Ezequiel 28. 16 descreve a expulsão de Satanás do monte de Deus devido à sua profanação. Satanás é lançado para fora do monte de Deus, perdendo sua posição de querubim protetor. A expulsão de Satanás ocorre do meio das pedras afogueadas, simbolizando o julgamento divino. Ezequiel 28. 17 descreve como a beleza de Satanás o levou à vaidade. A sabedoria de Satanás foi corrompida devido ao seu próprio resplendor. O texto ilustra a perdição causada pela exaltação do ego e pela corrupção da sabedoria. A declaração divina do lançamento de Satanás à terra é um evento de grande significado. Este lançamento ocorre diante dos reis, permitindo-lhes testemunhar o evento. O propósito é que os reis contemplem a queda de Satanás. A profanação dos santuários de Deus por Satanás é atribuída à multidão das suas iniquidades. A multidão das iniquidades simboliza a vasta extensão e a natureza abrangente da corrupção satânica. A profanação dos santuários representa a corrupção da santidade e a inversão dos valores divinos. Uma representação visual do fogo divino descendo do céu. O fogo consome uma figura sombria, transformando-a em cinzas. As cinzas se espalham pela terra, simbolizando a destruição completa. Satanás se tornou uma figura de horror para aqueles que o conheceram. Sua transformação serve como um exemplo do julgamento divino. O horror de Satanás é um reflexo das consequências de suas ações. As Escrituras revelam que os anjos, incluindo Satanás, foram criados antes da formação da terra. A rebelião de Satanás ocorreu em um período anterior à criação do homem, conforme a narrativa bíblica. A ordem cronológica dos eventos celestiais é essencial para a compreensão teológica da criação e da queda.